vamos falar um pouco mais sobre esse acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, que foi firmado no último domingo. Isso pode impactar, gente, um outro acordo, que é entre o Mercosul e o Bloco Europeu. E é sobre esse assunto que eu converso agora com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Monetária e também de Dívida do Banco Mundial e professor associado da Fundação Dom Cabral. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui, antes de mais nada, à nossa programação. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Professor, como que esse recente acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, costurado, né, sob essa influência aí, de Donald Trump, pode acabar impactando de alguma maneira o andamento, né, do acordo Mercosul-União Europeia? Pode atrasar alguma coisa mais, na tua opinião, ou mesmo atrapalhar a execução efetiva desse acordo, não atingindo os objetivos esperados? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bem, existem aspectos positivos e negativos do ponto de vista do impacto no acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Em termos positivos, o fato de os Estados Unidos e a União Europeia terem chegado a um acordo diminui a insegurança que existia a respeito da possibilidade de uma guerra comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, já que a União Europeia, como um todo, né, os 27 países, são o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia para a economia mundial, de uma maneira geral. Agora, do ponto de vista específico das implicações para o acordo Mercosul-União Europeia, vai tudo depender, no final das contas, da questão da ratificação desse acordo, né? Porque o acordo foi finalizado em dezembro do ano passado, depois de quase 28 anos de negociações. Mas ele tem que ser ratificado pelos parlamentos, né? E existem países, como, por exemplo, a França, a Irlanda, e, e outros, a Áustria também, que têm uma visão negativa sobre o acordo, particularmente por causa da situação dos lobbies da agricultura, né? Então, com essas medidas que estão agora no acordo entre União Europeia e Estados Unidos, vai aumentar a competição em várias áreas e interesses protecionistas na União Europeia vão se sentir fortalecidos, né? Então, isso pode acabar prejudicando a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ou seja, na visão do senhor, o Mercosul pode perder atratividade para a União Europeia nesse momento? Existem vários fatores, né? Por exemplo, parte do acordo entre União Europeia e Estados Unidos é a aquisição significativa de gás líquido, né? Gás natural líquido, GNL. E isso, naturalmente, vai ter implicações para as questões energéticas na União Europeia e vai diminuir, vamos dizer, o interesse para produtos energéticos brasileiros, seja etanol, seja o próprio petróleo, é um exemplo. Além disso, os 15%, né, que é a tarifa básica que o acordo, ah, teoricamente, né, porque você nunca sabe, no caso da administração Trump, se isso é para valer ou se vai ser mudado de novo. Nós não temos ainda acesso aos aspectos jurídicos do acordo, né? Mas o fato de nós agora termos uma tarifa de 15% às exportações da União Europeia para os Estados Unidos, quando antes a média era algo da ordem de 1,6%. E se a gente olha a média ponderada pelo valor de comércio, era algo da ordem de 4,6%. Quer dizer, aumentou significativamente. Então, empresas europeias vão naturalmente lutar por participação em mercado americano, e isso, de certa forma, vai orientar os seus interesses muito mais para essa luta do que para o mercado dos países do Mercosul. Então,
nesse sentido também isso pode ser negativo. Pois é, eu quero até pegar o gancho que o senhor mensurou ali das questões judiciais, porque se a gente tinha um grande problema entrave, né, nessa questão dessa ratificação, até mesmo para a assinatura desse acordo do Mercosul com a União Europeia, eram nas questões das cláusulas ambientais, né, também para lá disso a geopolítica. E diante desse cenário, né, professor, que a gente tem os Estados Unidos ganhando espaço nessas exportações agroindustriais para a Europa, quanto dessas exigências ambientais, né, que hoje ainda acabam sendo um ponto de crítica muito alto, até mesmo para esse processo de ratificação do acordo, podem acabar sendo revistas ou talvez reequilibradas? A gente teria tempo para isso ainda? Em tempo baseado na história das negociações entre 30 anos já, né, Mercosul e professor? cerca de 30 anos, É. tempo não nos falta, né? Mas, obviamente, eu diria que a solução mais simples para a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia seria focar apenas na questão do livre comércio. Então, deixar de lado os capítulos de investimento, de sustentabilidade, porque se ele é apenas um acordo de livre comércio, ele pode ser aprovado por 15 países, desde que esses 15 países ah, representem 65% da população da União Europeia, dos 27 países da União Europeia, né? Seria mais fácil, né? Não estou dizendo que seria certo, porque, como eu já disse, né, nós temos aí os lobbies, particularmente na França, na Polônia e na Irlanda, que continuam ferrenhamente contra o acordo Mercosul-União Europeia por causa da questão da agricultura. Mas, se a gente vai para o acordo como um todo, aí você precisa que todos os parlamentos aprovem, né? Além do Parlamento Europeu, o que será muito mais difícil nas condições atuais. Pois é, e aí era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque até a gente ter esse acordo firmado entre Estados Unidos e União Europeia, estava se existindo algumas, até eu já tinha visto algumas, conversado com alguns especialistas, economistas, algumas análises, mostrando que, olha, a gente pode ter agora uma janela de oportunidade, porque a relação ali União Europeia e Estados Unidos não estava indo lá muito boa, aliás, duras críticas de Trump até a velocidade com que a gente tinha as conversas, né, em andamento ali com a União Europeia e Estados Unidos. Só que esse cenário mudou do final de semana para cá, né, professor? Agora temos o acordo, ou seja, reverte-se então essa janela de oportunidade que o Mercosul tinha para poder fazer essa ratificação ainda esse ano? Certamente fica mais complicado, né? Quer dizer, a grande questão que a gente tinha até esse fim de semana eram a questão das relações entre União Europeia e Estados Unidos e China, né? Porque a situação aqui, não falando do Mercosul, mas especificamente a questão do Brasil, né, com a tarifa recíproca, entre aspas, anunciada inicialmente de 10%, e que o Brasil ficou dormindo em berço esplêndido. Bem, 10% a gente pode administrar sem maiores problemas, e, na realidade, do ponto de vista de competitividade em relação a outros países, era um bom resultado para o Brasil. Até que, no dia 9 de julho, nós recebemos a notícia do tarifaço aí de 50% por motivações políticas e não comerciais, né? A questão do ex-presidente Bolsonaro. E certamente agora a situação fica mais complicada, porque a possibilidade de coordenação entre países de porte significativo que estão sendo afetadas pelas medidas da administração Trump caiu significativamente agora com o acordo entre União Europeia e Estados Unidos, né? Claro, isso ainda temos que ver. Há já ruídos na França, mesmo na Alemanha, com relação ao acordo. Mas a minha expectativa é que ele vai ser aprovado, mas nós temos que ver no preto e no branco, né, as questões jurídicas, porque esses frameworks, que são acordos parciais que os Estados Unidos já negociou com o Japão, com Europa e agora a União Europeia,
e também está em processo em relação a Canadá e México, são coisas instáveis, digamos assim. Por exemplo, no caso da União Europeia, a gente não sabe, nesse momento, se a tributação de produtos siderúrgicos e alumínio vai ser 50% ou não. Os europeus estão dizendo, não, nós negociamos o que se chama um tariff rate quota, quer dizer, dentro de uma cota de exportações, a tarifa não aplica. Acima, os 50% aplicariam. Já o presidente Trump diz, não, é 50%, isso nós não estamos dispostos Negociando. a abrir mão. Mas ninguém sabe ainda qual será a solução. O que vai acontecer com produtos farmacêuticos, que são, na realidade, a principal exportação europeia para os Estados Unidos, né? E que muito provavelmente nós vamos ver outras ações de política comercial dos Estados Unidos, né? Seja através da seção 232, seja através da seção 301, contra produtos farmacêuticos, né? E que implicarão em outras tarifas, outras restrições. Então é tudo ainda muito incerto. Mas, como você colocou, né? O fato de agora termos esse acordo certamente diminui, vamos dizer, os graus de liberdade de países que não negociaram. O Brasil ficou em berço esplêndido, né? Quando anunciaram os 10%. Agora estamos correndo para tentar abrir canais de negociação, não por causa do Mercosul, Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, mas por causa dos 50%, né? Vamos ver o que acontece no dia 1º de agosto. Vamos aguardar, professor. Muito obrigada pelo tempo aqui conosco. Conversamos com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e também de Dívida do Banco Mundial e professor associado da Fundação Dom Cabral. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo. Sempre bem-vindo por aqui.